A partir de agora, momento da Escola Bíblica em Ação, e com vocês, diácono Humberto Fontoura e diácono Delimar, nesse assunto tão importante, os 7 estágios da tentação. Bom, eu queria antes fazer uma leitura, Tiago 1, versículo 13 a 17, que é para nortear o nosso debate, para que os irmãos saibam da onde tiramos o assunto de hoje, né? Então, Tiago, capítulo 1, eu vou ler de versículo 13 ao 17, diz assim: Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Eu li até o 18. Bom, então aqui o versículo 13, repetindo, ele diz: Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Nós vamos começar esse nosso debate. Eu estou aqui com o convidado, o diácono Delimar. E antes, eu queria fazer umas perguntinhas para você, ouvinte. Você sabe o que é tentação? Você já venceu alguma vez na vida? Já passou por alguma prova, alguma tentação? Foi tentado e venceu? Porque a tentação é algo tão comum na vida do crente que o próprio Jesus fez questão de mostrar a vitória sobre a tentação quando ele esteve ali no deserto, foi levado ali para ser tentado e ele venceu. Então nós vamos debater esse assunto hoje. Eu quero já começar com o nosso irmão Delimar fazendo uma pergunta e junto nós vamos debatendo. Irmão Diácono Delimar, tem pessoas que já me disseram, já me procuraram dizendo que a tentação em si, ela é pecado. E às vezes confunde o consumar com ser tentado. É uma perguntinha básica, mas tem muita gente que às vezes confunde. O crente ele pode ser tentado? É errado ser tentado? Qual que é a diferença entre ser tentado e o pecado em si? Na realidade, uma das primeiras perguntas que o senhor fez aí aos ouvintes, né? Qual que é o significado, né? O que é uma tentação? E quando você pega aí nos principais dicionários, tentação ela é um estímulo, ela é uma indução a um ato que parece que é atraente e algo que é inapropriado a valores, a princípios que aquela pessoa, no nosso caso, os cristãos, nós temos como a palavra do Senhor como uma base para esse sentido. Então, tentação, ela em si, ela não é um ato, ela é um estímulo, ela é uma, como que eu posso dizer, ela é algo que te induz, né, a cometer algo que está inapropriado à sua crença, aos seus valores, aos seus princípios. Então, o crente, ele está assim, exposto às tentações em várias áreas da sua vida. Porém, acho que a tentação ela te leva a uma atitude, aí uma ação, sim. Então aquela ação que é gerada através de uma tentação, sim, é o erro, é o pecado, é a consequência. Porém, o passar pela tentação é natural do ser humano, é natural do crente, eu acredito sim. Então uma definição importante: a tentação em si não é pecado. Tem até aquele hino bonito, né, da harpa que diz que tentado não ceda, ceder é pecar. Tentado não ceda, ceder é pecado. Número 18, em Jesus tens a palma da vitória. Isso. Então já fica claro, então, irmãos, que a tentação, ela existe. A forma como nós vamos agir com ela é que vai fazer toda a diferença. Então eu coloquei até algumas perguntinhas para a gente continuar nosso debate. Por exemplo, se o seu patrão te paga mais caro por isso, pelo seu trabalho, o que você faria numa situação dessa? Isso é uma tentação. Falar, ele tá com muito dinheiro, tá sobrando, ele não viu que me deu uns 50 reais a mais, eu vou ficar caladinho, né? Tem uns ainda que dizem assim, foi Deus que me abençoou. Ele não deixa de ser uma tentação, porque é injusto aquele dinheiro que você recebeu a mais. Outro, se você soubesse que, se você contar uma mentira, por exemplo, você vai sair melhor numa determinada situação. Aquela vontade, ela vem, é uma tentação. Você sucumbe a isso, conta mentira, ou você simplesmente ignora essa vontade de fazer ou você acha um dinheiro na rua, um dinheiro em algum lugar que você sabe quem é o dono, mas aí vem aquela na mente, achado não é roubado.
não deixa de ser uma tentação. Qual seria a coisa certa a fazer? A tentação, ela está à porta para você fazer o que é errado. Depende da decisão que você vai tomar. A primeira coisa, antes da gente entrar no primeiro estágio da tentação, uma coisa é importante a gente dizer, como a gente leu aqui agora, Deus não tenta ninguém, né? Tomar muito cuidado com isso. Lembra lá de Eva, quando ela foi tentada, ela tentou Adão depois, e aí Deus veio questionar e ninguém quis assumir a culpa, mas não foi Deus que os tentou. Então Deus não é a fonte de nenhuma tentação, o Senhor não tenta ninguém, e a gente tem que deixar isso bem claro para que as pessoas não se enganem. Ele não mandou, ele não manda, e ele jamais mandará alguém tentar fazer tentação contra você. Mas vamos primeiro aqui para o primeiro estágio. O primeiro estágio da tentação, existem várias definições, né? Mas nós podemos dizer que o olhar é um primeiro estágio. Nós lemos lá no versículo 14 de Tiago 1, que diz assim, que cada um é tentado, e quando a tentação, quando esta o atrai. O olhar, então, é uma coisa, por exemplo, que pode ser considerado um dos primeiros estágios da tentação. É você olhar e desejar. Eu até costumo dizer para os jovens que às vezes olhar e até desejar não é errado, de imediato, aquilo quando bate aquela vontade. O que você vai fazer com esse desejo depois é que vai fazer a diferença. Então eu coloquei aqui no resuminho que eu trouxe que a palavra atrai é emprestada da caça e da pesca, quando um peixe vai saindo lentamente para fora do seu esconderijo, ou quando o animal vai até o local onde uma armadilha está pronta para pegá-lo. Isso aí seria atração, que é o primeiro estágio, né? É o estágio do olhar. E o quadro é de uma pessoa sendo distraída por algo que desvia sua atenção de um foco principal. E aí nós vamos ter várias situações aqui. E vamos aproveitar então aqui a participação do Delimar. E eu já vou passar para ele esse estágio, Delimar, sobre o olhar, que é o que a gente chama de primeiro estágio. Qual que é o perigo dele e aonde você acha que a gente teria exemplos aí para passar para os nossos ouvintes para tentar evitar essa primeira parte? Tá, essa atitude de olhar, como o senhor citou aí o caso de Eva, né? A maneira como a própria Bíblia diz no capítulo 3 de Gênesis que ela parou e olhou, né? O primeiro estágio ali das atitudes de Eva perante a sua tentação foi a decisão dela de parar e olhar para aquele fruto que já era uma ordenança de Deus de não tocar e não comer. E a tentação, incluindo essa atitude, irmão Humberto, ela faz parte do ser humano baseado nesse atributo que Deus implementou no ser humano, o atributo de poder de escolha, de livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Então, Deus, ele não... jamais ele rompe essa barreira do ser humano, que é de ter sua livre escolha. Então, através desse atributo, Deus não interfere no nosso poder de escolha. Então, com isso, o nosso inimigo, o nosso adversário e também as nossas fraquezas e as nossas circunstâncias, baseado nesse princípio, provoca em nós essa decisão de dar ênfase ou de dar atitude a esse sentimento, a esse estímulo de sair da direção, de perder o foco. E um dos primeiros fatos é isso. Uma das primeiras fontes, né, do ser humano de receber essa tentação é através do olhar. Por isso que nós precisamos ser bastante vigilantes aonde olhamos, e seja em todas as áreas, né? Seja na área da sexualidade, seja espiritual, financeira. O olhar ele é fundamental e precisa ser, assim como a palavra pede para o Senhor colocar guarda na nossa boca, né? Para a gente não dizer nada que foge da sua direção. No olhar, da mesma forma, é uma das primeiras portas que o nosso inimigo tem conseguido força para gerar fraquezas, principalmente nos jovens, né? Nesses dias tão atuais, e tentação é um tema muito atual, é um tema muito evidente na juventude, principalmente, porque cada dia que passa as coisas estão muito mais expostas, né? E o primeiro caminho tem sido o olhar mesmo. Meu querido Delimar e também Dr. Humberto, falando do olhar, a gente já pensa logo na questão da sexualidade, que existe existe uma apelação, eu vou usar essa palavra, muito grande nessa questão, né? Até absurdas.
apelação mesmo. Às vezes a gente não está livre nem dentro da própria igreja, às vezes dessas situações. Mas não é só a questão da sexualidade que vem essa questão da tentação do olhar. Vou dar um exemplo aqui de alguém que hoje está com Cristo, mas, por exemplo, outrora era viciado, bebia, por exemplo, né? Tinha o hábito de beber. Eu acho que essa pessoa tem que evitar, né? Ficar ali olhando, vendo, por exemplo, ficar assistindo propagandas, né, de cerveja. Eu tô falando para quem já bebeu, né? Passar em frente ao bar, ficar olhando. Tem gente que fica olhando, né? Aquela saudade do Egito, né? Aquela lembrança, né? Então, de outras práticas, né? E abre um leque para várias coisas. Eu acho que o olhar é a porta de entrada. É a porta de entrada para uma cilada, né? Para que a tentação entre através do olhar. Delimar trouxe aqui uma palavra que eu até anotei, perder o foco. A primeira estágio da tentação é quando se perde o foco. O nosso foco é Jesus. Então qualquer coisa que tire a sua atenção e desvie o seu olhar para qualquer coisa que afete a sua relação com Cristo, faz você perder o foco. Por isso que fala do olhar. Né? E perder o foco, quando o senhor fala perder o foco de Jesus, é perder o padrão, né, que ele estipulou na sua palavra, né, independente de uma palavra que ela é viva, né, e ela é atual e ela é moderna e ela continua falando aos nossos corações e dando um norte para nós qual que é o comportamento, o procedimento padrão de um cristão. Né? O evangelista Jair até disse aqui, o que pode ser esse olhar? Não necessariamente o olhar em si, mas o que seria essa perda de foco, como acabou de ser esclarecido aqui pelo Diácono Delimar? Pode ser, por exemplo, uma música que você gostava quando não era crente, de repente você resolve do nada ouvir. Entra na internet, nossa, quando eu era jovem eu gostava dessa música aqui, do Metallica, por exemplo, né? E vou ouvir aqui só para matar a saudade. E aí você começa a tomar gosto pelas coisas do mundo que você já tinha deixado. Tô dando um exemplo. Olhar aqui pode ser simbólico, né? Isso. Pode ser uma lembrança, né? E tem gente que se orgulha, fala, quando eu era jovem eu não era crente, rapaz, você precisa ver o tanto que eu dançava. Eu na discoteca eu era o cara, né? Pra que lembrar disso? Né? Como você disse, você foi tirado de lá, você foi livre disso. E tem gente que conta com orgulho, fala, não, na minha época era diferente, era assim e tal. Pode ser, aí vai um monte de coisa, até anotei algumas aqui. Pode ser um telefonema, pode ser uma ex-namorada, por exemplo, que ficou lá no mundo, mas que de repente deu uma saudade, ela te ligou, e aí, olha, a tentação tá à porta. Pode ser até um perfume antigo, um cheiro, alguma coisa. Pois você falando disso aí, eu me lembrei aqui agora de um obreiro lá em Itatiaia, estado do Rio de Janeiro. Ele caiu, né? Não, fala em cair, já pensa logo na parte mais cruel da queda, que é a maioria das vezes sexualidade. Mas não, ele caiu nessa parte de bebidas. E ele explicou pro pastor que ele foi alcoólatra no passado, e aí com Cristo já liberto e tudo, mas ele pegava o litro de álcool doméstico, irmão, e ficava cheirando. E ficava cheirando, e ficava ali, né, sentindo aquele cheiro, aquilo satisfazia ele. Aí um dia ele não estava numa situação muito legal, né? Por quê? Na verdade, ele não rompeu com o pecado. Essa questão aí do foco, achei bacana essa palavra, interessante essa palavra, porque eu acho que a questão da pessoa tem que romper, tem que abrir mão, tem que largar a mão, tem que cortar todas as relações que tinha porque senão o pecado está à porta mesmo. E na realidade, ele não resistiu um dia. E caiu. E foi lá e tomou uma cerveja. Depois que bebeu um inimigo, fala aí, ó. Um abismo puxou outra vez. Você bebeu um, agora você pode beber 10. Ele bebeu 10, bebeu 20, sei lá. Né? E na realidade, a tentação, ela não escolhe faixa etária, não escolhe cor, não escolhe raça, né? Todos estão sujeitos à tentação. E o incrível é que cada pessoa, cada ser humano, ela tem um nível de tentação. Tem um nível de tentação na sexualidade, outros têm um nível de tentação de roubo, de pegar aquilo que não é teu, inclusive até tem doença, né, sobre isso. Outro tem o hábito de mentir, né? Não, você falando disso aí, eu lembrei aqui da celebridade aí, daquele senhor, né? Não, várias celebridades. Que tem a última foi aquela que eu me lembro, aquela Winona Ryder, aquela menina que é milionária. Sim. Foi pega roubando. E aquele senhor lá pequena, que era rabino, né? Também. Prêmio Nobel da Paz, irmãos. Um homem respeitadíssimo no mundo.
né, tem essa fraqueza aí com roubar e pegar as coisas. Foi pego roubando gravatas. E essa oportunidade de a gente esclarecer isso, porque tem essa tendência de, quando se fala em tentação, focar apenas em sexualidade, que é o jovem, tudo. Então nós estamos aqui em três homens, né, maduros, casados, tudo, e cada um de nós temos tentações em diferentes áreas da nossa vida, em níveis diferentes, de acordo, e isso independe da nossa experiência com Deus, depende da nossa anos de igreja. O que vai determinar isso é o nosso relacionamento com Deus, relacionamento com a palavra, que vai dar pra gente, no momento da tentação, tomar a decisão correta. Para escapar disso. Isso. Né? Eu até coloquei aqui, eu sublinhei aqui uma frase: a tentação jamais poderá tocá-lo sem primeiro atrair seu olhar. É o caso de Eva, que olhou o fruto. Não sei que fruta era aquilo, tem gente que fala que era maçã, mas não tem base nenhuma para falar o que era. Mas ela teve que olhar. Ela olhou, foi tentada, aí a partir daquilo ela caiu, a tentação veio. Então, primeira coisa, você tem que ser atraído à sua atenção. A partir daí, o que você vai fazer com essa atração é que vai fazer a diferença. Olha o que está anotado, Humberto, num comentário bíblico que a gente tem, que diz da seguinte maneira, partindo desse princípio das etapas aí da atitude de Eva. O primeiro ser humano a ser tentado a pecar por meio do que vê. Ou seja, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Ou seja, o ato de ver algo em si mesmo não constitui um pecado, mas pode ser o meio pelo qual nossa cobiça será estimulada, fazendo-nos a pecar. Depois de ver que a árvore era boa e agradável aos olhos, Eva entendeu que também era desejável para dar entendimento. Ou seja, através do olhar o seu interior, né, o seu caráter, a sua maneira, o seu intelecto, né, transmitiu a ela o sentimento que aquilo era agradável, e com essa atitude bloqueou a ordem de Deus, que não era para ela tocar e nem comer, né? Então, muito que acontece é isso. Às vezes o momento que você dá vazão a esse olhar, a essa tentação, os seus princípios, o seu valor é bloqueado diante de Deus. Aquilo que o senhor comentou, irmão Jair, do moço aí da bebida, né? Ele esquece, ultrapassa a linha aí do que pode e o que não pode, sem perceber, e quando vê, já cometeu. Quando cai em si é um arrependimento terrível, mas já passou, né? já caiu no pecado. Aqui eu tenho no resumo que eu fiz aqui, eu coloquei que os guerreiros hábeis aprendem como discernir quase imediatamente quando estão sendo atraídos por alguma coisa que vai tirar o foco da guerra. E eu gostei disso aqui porque eles recuam no mesmo momento. E nós estamos em guerra constante. Nós somos guerreiros, né? Então nós, mais do que ninguém, temos que viver isso, né? Exatamente. A gente tem que estar esperto o tempo todo. A hora que vê a tentação, a gente tem que diz aqui, não é enfrentar. Falar, eu sou forte, eu vou. Não cai nessa bobeira de querer enfrentar a tentação. Recue. E aí, então, nós vamos encerrar esse primeiro estágio. Eu encerro dizendo o seguinte: o segredo do estágio 1 é recue imediatamente quando sente que está sendo atraído. É meia volta, 180 graus. Desliga a televisão, fecha a revista, desvia o olhar, para de pensar naquilo, tira aquela bebida da sua frente. Quer dizer, não sei o que é isso, mas tira esse primeiro estágio da sua frente. A internet, Humberto. A internet eu nem digo, né? O pessoal às vezes se preocupa muito com televisão, com a televisão. E a internet está na mão hoje, né? E ela é um acesso livre, né? Você tem acesso a ela em todo momento. E não tem censura na internet, né? A máxima censura que aparece, às vezes aparece alguma coisa lá, alguma página, pergunta, você tem 18 anos? Quem quer entrar, qualquer um clica, né? E o evangelista Jairo diz, está na mão, né? Está no celular, está nos tablets, está em casa, enfim. E a tentação é o quê? É não abrir a página. A página não abre sozinha, é você que digita. Então, deu a tentação, desliga o computador, desliga o seu tablet. E se abrir sozinha, pode mandar formatar, que é vírus. É alguma coisa esquisita, é vírus. E, na realidade, um dos grandes
busca de informação da internet hoje, na atualidade, é a tentação e a ociosidade em relação ao seu tempo, né? Exatamente. Quando você passa 1 ou 2 horas na frente do computador, né, trabalhando numa planilha, trabalhando um tema e pesquisando, isso está te agregando. Agora, a maioria das propostas das redes sociais, dentro das redes sociais, são tempo que você fica de frente a uma máquina, de frente ao computador, que não está te agregando nem conhecimento espiritual, nem conhecimento profissional, nem relacionamento. E muitas das vezes essa questão das amizades, relacionamento é muito questionável, né? Principalmente nas redes sociais aí, que tem ocupado muito tempo aí e isso do aí, nosso já dia a dia. vamos entrar nesse assunto, nós estamos falando disso aí, nós vamos ter, acho que vai ficar quase que no tópico 1. Não tem problema. Porque, até conversando outro dia com o Diácono Delimar, é no mínimo estranho o que as pessoas veem nessas redes sociais ou compartilham. Gente, tem coisas que não dá para compartilhar, tem coisas que não dá nem pra gente ver, porque não agrega nada de valores, pelo contrário, deturba a nossa moral, a nossa índole, a nossa fé, né? Então, e a gente vê lá pessoas que compartilham, né? Outro dia ainda estava comentando com o Diácono Delimar, pessoas que estão ali conosco, pessoas da nossa igreja, compartilham coisas absurdas que não traz nenhuma edificação. E o olhar é aquilo que nós falamos, é a porta de entrada para a tentação, irmão, né? Às vezes a pessoa não sabe por que de repente ficou na depressão, mas só compartilha coisas desse sentido na internet, não sabe porque às vezes está vivendo momentos aí de perturbação espiritual, porque às vezes também só acessa esse tipo de coisa, imagens que causam misericórdia. Eu particularmente não gosto, né? Aquelas coisas terroristas, aquelas imagens mais horríveis. Então assim, cuidado, aquele velho hininho que nós cantávamos quando era criança, cuidado o olhinho que vê. Cuidado, acho que é verdade. Eu ouvi assim nessa semana, engraçado. Eu ouvi em inglês, uma versão em inglês. Mas é bem isso, cuidado o olhinho que vê. A gente tem que filtrar e não colocar na mente tudo aquilo que... Eu até falava, eu vou até um pouco mais. Como são coisas públicas, eu acho que não tem problema a gente citar a fonte, né? Mas eu falei isso aqui semana passada. É igual crente que assiste Zorra Total, Pânico, Big Brother... Sinceramente, não combina com o nível de espiritualidade que Deus exige da gente. É ser de santos porque eu sou santo. Eu fico pensando o seguinte: vamos assistir, por exemplo, um programa igual o Pânico. Tudo bem. Então faz o seguinte: convida Jesus, senta aqui do meu lado, vamos assistir comigo. Você teria coragem de fazer isso? Se não, é porque não é para você assistir. Simples assim. Mas as pessoas às vezes parece que a casa é um território neutro, né? Como se falasse, Senhor, da porta de fora a gente conversa, aqui dentro da minha casa deixa eu sozinho, aqui eu entro na internet, aqui eu assisto televisão do jeito que eu quero. Não, e digo mais, aí parece que ele se sente imune, né? Aqui eu posso ver o que eu quiser, que eu não vou ser contaminado. Aqui pode. Eu não tô na igreja, então aqui pode. E às vezes essa atitude, vou chamar Jesus, talvez trazendo para o nosso natural, convidar, imagina se a gente poderia assistir uma programação dessa se nós estivéssemos junto com o nosso pastor, né? Exato. Junto com o seu discipulador, a pessoa que você mais confia, a pessoa que você se espelha, né? Poxa, será que se ele estivesse aqui em casa agora ou comigo, a gente estaria vendo essa programação ou estaríamos fazendo isso? E essa é uma das perguntas que deve ser feita constantemente, porque isso ajuda-nos a tomar uma decisão de mudar a direção a esse caminho que pode ser cilada do diabo, ou pode ser sua fraqueza pessoal ou circunstâncias, né? Que o dia a dia promove aí para... Inclusive, aproveitando aqui a oportunidade de fazer uma propaganda aqui da nossa biblioteca, a Escola Dominical agora está na direção da biblioteca também. Nós estamos com vários livros novos. Convidar os irmãos para frequentar, procurar uma leitura sadia. Dentre eles tem um livro que não é novo, é antigo, não sei se o Diácono Delimar já leu, fala assim: Em Seus Passos, o que faria Jesus. É um livro que transforma a vida da gente, porque é justamente nesse sentido, é colocar Jesus em tudo aquilo que você vai fazer, é como se ele estivesse do seu lado. Se você vai ver alguma coisa, fala: Jesus, o Senhor se agradaria que vê isso comigo? Você vai tomar uma decisão: Senhor, será que seria essa decisão que o Senhor tomaria se estivesse no meu lugar? Aí a gente começa a pensar, mas essa ideia de colocar às vezes o nosso pai, a mãe... Tem programa, por exemplo, que será que você teria coragem de ver do lado da sua mãe? Ou você mudaria de canal se a sua mãe chegasse? Sua mãe cristã que te ensinou lá desde pequeno os caminhos do Senhor. Então nós temos que pensar bem naquilo que o olho está vendo, e o primeiro estágio seria justamente esse, o olhar.
O evangelista Jairo falou da questão do Facebook. Eu acho que talvez o Facebook vai ser usado até no juízo final, viu? A pessoa fala assim: ah, senhor, eu não tinha tempo para ler a Bíblia, então peraí, deixa eu ver quantas horas por dia você ficava no Facebook. Que desculpa é essa, né? Não tem essa desculpa. Se a pessoa tem tempo de ficar 1 ou 2 horas no Orkut, no Facebook, ela não vai ter desculpa depois no último dia para dizer para Deus que não tinha tempo para ler a Bíblia, porque vai estar registrado lá quantas horas ela entrava por dia. Bom, o estágio 2, nós temos praticamente 10 minutos, mas vamos o estágio 2, depois a gente continua sem pressa. Nossa intenção aqui é um bate-papo semanal, sem pressa, para que a gente consiga extrair o máximo dos nossos convidados e dos assuntos. O estágio 1, então, nós falamos, é o olhar. O olhar no sentido figurado, não simplesmente o olhar, mas aquilo que te traz atenção. O evangelista Jairo falou da pessoa lá que é um ex-viciado em álcool, que ficava cheirando álcool mesmo, álcool normal, álcool aquele 92%, ou álcool 70% que a gente tem em casa. E aquilo foi o estágio da tentação dele, e depois ele acabou caindo por causa daquilo. O estágio 2 é a cobiça. Está escrito lá em Tiago, como nós lemos, fala a própria cobiça. Que a gente podia traduzir cobiça por desejo, né? O cobiçar é desejar, é o querer. Então, eu coloquei aqui no resuminho que eu fiz para a gente nortear o assunto. Está escrito assim: faça uma secagem da tentação. Quais são as maiores fontes de tentação que enfrenta? Raiva, roubo, imoralidade, ódio, inveja, embriaguez, pornografia, mentira e por aí vai, né? Identifique as maiores fontes das suas tentações. E aí vem algumas perguntinhas. Qual é a principal pessoa que me tenta? E a principal situação que me tenta? O principal lugar onde eu sou tentado? Ou qual o principal pensamento? E aí você tem que imaginar todas essas coisas que o tentam, simplesmente desaparecem. A vida seria maravilhosa, não seria? Mas infelizmente não é assim. Essas coisas existem, 24 horas elas vão nos tentar. E às vezes nós somos a fonte da tentação que enfrentamos. E aí eu coloquei aqui para já a gente entrar no debate. É a sua cobiça, os seus desejos ocultos que atraem. Então, o que seria essa cobiça, esse desejo? É algo, eu posso dizer, como algo incontrolável, né? É algo que você quer tanto que você não consegue deixar. Lá em Mateus 15 está escrito assim, ó: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Do coração. Se a gente for trazer isso para a linguagem de hoje, esse coração a gente substituiria ele por mente. Então da mente, da sua imaginação, da sua mente é que saem os roubos, os homicídios. Ninguém que mata assim, de uma hora para outra decidir. Não, ele planeja muito tempo aquilo. O adultério é planejado há muitos anos antes de acontecer. A imoralidade sexual também, falso testemunho e por aí vai. Então essa cobiça, ela às vezes cresce no próprio coração. Poderia dizer, Denimar, que a cobiça seria desejo? Você concorda com essa? Ou tem mais algo a acrescentar? Não, eu concordo que o nível de cobiça já é um desejo alimentado, né? Uhum. E até comparando aí o nível da tentação com o ato consumado, a gente pode considerar que quando você deseja aquilo, cobiça e fica alimentando aquele, independente da área, aquele sentimento no teu coração, até nesse comentário aqui usa o termo o pecado tácito, né? O pecado silencioso. É que você já está caminhando para um ato, para a evidência de um pecado ativo, um pecado evidente que é após a conclusão da sua atitude referente a isso. Então a cobiça já é pode considerar assim um estágio bem avançado de um desejo de algo que no estágio da cobiça, muitas das vezes conscientemente você já sabe já concebeu que aquilo, o pecado. E já sabe que aquilo é ilícito, que aquilo não se convém, né? Uhum. Tem até um exemplo aqui, eu queria lembrar o nome desse pastor que eu peguei esse texto até para dar origem à fonte, mas eu acabei não anotando, depois eu faço questão de repassar para os irmãos. Ele é um pastor da igreja presbiteriana. Ele colocou um exemplo aqui: não pude me controlar. Aquele dinheiro sobre a mesa foi tentador demais, por exemplo. Uhum. A tentação, nesse caso ele coloca aqui, o dinheiro esquecido sobre a mesa não é a fonte da tentação, mas sim o seu coração ganancioso. Quer dizer que a tentação, ela está no desejo, no coração. E às vezes aqui está sendo alimentado ocultamente há muito tempo. É a hora que vê a oportunidade, você não resiste. E aí você às vezes põe a culpa: mas é porque fulano me tentou. Não, mas você só sucumbiu à tentação porque o nível de cobiça no seu coração já estava tão grande que você não conseguiu. Aí a gente pode, então,
interpretar essa cobiça por desejo, mas a gente pode dizer então de desejos pessoais, né? Coisas sua. Por exemplo, se alguém quiser me tentar com doce, vai perder tempo, porque pela minha própria, não sei se é genética, eu não gosto de doce. Então comigo não funcionaria, mas outras pessoas talvez, né? Ela tá fazendo um regime e tal, ela tá naquela luta contra um diabetes, aquilo vai fazer um mal terrível, mas ela gosta demais de doce, alguém chega e oferece. Aí o irmão convida ele ou ela para ir na casa dele, chega lá, então, coloca uma mesa de doce, um banquete de doce, igual aconteceu um outro dia. Irmão, é tentador mesmo, a tentação é terrível. Aí a gente diz o quê? Que foi o doce que me fez cair. Não, foi o desejo que você tem de comer o doce. O desejo é nosso. Né? Já tá ali, né? E a questão é que numa atitude dessa, a pessoa já vem maquinando no seu pensamento, e aí sim, né, a gente pode até mesmo inculcar a culpa no nosso inimigo, que ele sabe da nossa fraqueza. Sim. E acontece, pode ser ou não, própria cilada, que ele sabe que você naquela área tem uma fraqueza e fica se alimentando daquele desejo, daquela cobiça. A hora que chega o prato na frente, não tem... Esse negócio da cobiça é tão sério que a pessoa ela já imagina o gosto, o barulho que vai fazer na boca quando ela mastigar, a boca já enche d'água, quer dizer, já fica tudo já está tudo pronto, só falta o ato. Aí dali pro ato é um pulinho, né? Ela avançar para aquilo, é um perigo muito grande. E nesse caso aí... Só lembrar que o doce, no caso aí, o único mal que vai fazer é pro seu corpo, né? Já existem outras situações doce, que vai contaminar, né? Que é bom a gente colocar isso aqui no ar. Às vezes o ouvinte está ouvindo, então, é assim, é a mesma coisa? Não. O doce vai te causar, de repente, um diabetes ou vai um quilinho a mais, mas existem outras coisas que não são doce, mas que pode marcar, e talvez não marque aí, no caso igual o diabetes, mas pode marcar a alma ou levar a pessoa ao inferno. Um exemplo dos jovens, por exemplo, acho que a gente pode falar abertamente, é a questão da masturbação mesmo. Aquilo ali você tem que ter uma imaginação, você tem que pensar no ato, você tem que imaginar uma pessoa, quer dizer, aí falar, mas o pecado é grave? Ele só não é tão grave porque ele não faz, não junta duas pessoas, não envolve uma terceira. Duas pessoas, que aí seria... caso de fornicação seria uma coisa mais séria, mas não deixa de ser um pecado grave. Não estou falando, porque pecado para Deus é pecado, não interessa, né? Pecado te desvia de Deus, independente do pecado que seja. Mas essa imaginação, ela é um passinho para você querer fazer o ato do sexo antes do casamento. Para o jovem, por exemplo, dando exemplo. E casado também, não vai dizer que depois o homem, depois que casa, não sente desejo de praticar esse ato, e às vezes acontece, mas ele vai imaginar o quê? Com quem? É quase que como se fosse um adultério. Então é algo terrível que a gente tem que vencer, e eu como homem digo, não é fácil vencer essas tentações, tanto da parte sexual quanto da parte financeira, de dinheiro. Cada um é pego, como o Delimar diz, cada um é pego naquilo que mais o atrai, e o inimigo ele conhece, ele é astuto, ele é extremamente inteligente. Tem gente que acha que o diabo é burro. Burro é quem pensa isso, porque ele é extremamente inteligente. Ele era um dos principais anjos do céu, estrategista de guerra, quer dizer, ele para preparar uma estratégia, ele e os seus anjos, né? E ele ensina todos os seus anjos caídos para preparar uma estratégia para te fazer cair. Ele estuda você completamente, todos os seus desejos, aquilo que mais te atrai, é ali que ele vai te tentar. Então ele nos tenta, mas o nosso corpo também, os nossos desejos nos tentam. Quer dizer, são duas fontes de tentação, a nossa carne e o inimigo, para dar uma forcinha, né? Para tentar piorar a situação. Nós temos o estágio 3, nós temos ainda uns 4 minutinhos, vamos tentar pelo menos começar. Fala aqui da sedução. Então olha só, irmãos, você que está nos ouvindo, o primeiro estágio é o olhar. Depois do olhar vem o desejo humano, a cobiça. E aí vem a sedução. Eu coloquei aqui que seduzir é atrair com habilidade, né? É você saber atrair a pessoa para aquela cilada, né? Para aquela armadilha. A gente vê tantos animais aí na natureza, eu fico encabulado com aquilo. Eles conseguem criar cada situação para sua presa cair numa armadilha e a presa cai. Então está escrito aqui em Provérbios, ó: não cobices no teu coração, que é a sedução interior, a sua formosura, nem te deixes prender com suas olhadelas, que é a sedução posterior. Está lá em Provérbios 6:25. Qual é o propósito então de toda a sedução? Aumentar o seu desejo, de modo que influencie seus pensamentos e atitudes. Aí o desejo se torna incontrolável, se torna uma coisa cega, e você não consegue deixar aquilo. Então tudo que estava lá no estágio 3, que é o desejo, faz atirar a lenha cega no fogo, e aí isso vai se tornar uma fogueira tão grande
que você não vai conseguir se livrar dessa chama, que aí é a sedução. Então, o estágio 1 a gente foge. O estágio 2 a gente tem que tentar subjugar os nossos desejos. Como a gente faz isso? Colocando em nós a mente de Cristo e subjugando os nossos desejos em Cristo. Fala, Senhor, tira isso de mim porque esse desejo não é teu. Já o estágio 3 é quando você é seduzido. Aí a situação ela já está bem mais complicada. E nesse estágio aí, Humberto, o Monjário até usou o exemplo do doce aí, né? Aí já envolve uma segunda pessoa ou mais, né? Porque enquanto você está no estágio de olhar e de desejo, é você e Deus, né? Você está afetando ali o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus e está bloqueando bênçãos, está bloqueando o crescimento espiritual, tá bloqueando a sua intimidade com Deus. Já no estágio de seduzir, né? Como o Humberto deu aqui o conceito, que é atrair com habilidade, isso já está envolvendo um terceiro ou mais pessoas, né? E tomando esse exemplo, como foi o de Eva que a gente comentou no começo, Eva, além de depois de ter cometido o erro de comer do fruto, ainda levou pro marido dela, né? Então ela foi ali com muita habilidade, porque Adão sabia que era o fruto proibido. A Bíblia não nos relata o diálogo que os dois teve, se houve algum poder de convencimento um dos dois, mas a atitude mostra que instantaneamente declara que Adão comeu e cometeu o erro, né? Então a maioria dos nossos atos, né, após cair em uma tentação, são atos que geram consequência além da nossa vida pessoal particular, as pessoas que estão à nossa volta, nossa família, nossa esposa, a igreja, o nosso ministério, os nossos pastores, as pessoas que investiram tempo, dinheiro, conhecimento para nos gerar pessoas maduras. E a maioria das vezes essas consequências atingem também essas pessoas, né? Tanto aquela pessoa direta, né, que você está seduzindo ela, seja na área de sexualidade, seja ela na parte de mentira, como as pessoas que estão à sua volta que sofrem também com essas consequências, né? E da mesma forma da cobiça, a sedução ela também pode ser interrompida, só que é mais difícil. A cobiça, como disse o Diácono Delimar, às vezes ela está só no teu coração e você depende só de você para interromper aquele desejo e parar com aquele risco de avançar o sinal. E aí às vezes acontece que quando você é seduzido, você já não consegue mais ter habilidade para dizer não. Quer dizer, já envolve uma terceira pessoa, às vezes uma segunda ou terceira pessoa, às vezes uma situação de desejo fica tão maior que você não consegue. Então o nosso pastor aqui ele até comentou o seguinte: a boa notícia é que a sedução pode ser interrompida. Se a tentação é externa, fuja. Se é interna, pare com aquela conversa interior imediatamente. Quanto mais rápido você extingue as chamas do desejo, mais rápido você o controla. Quando dos seus desejos são controlados, a tentação se desvanece. Apesar de que, como eu disse, quando chega no nível de tentação é mais difícil voltar atrás. Nós temos, no nível de sedução, desculpa. Nós temos um exemplo aqui, por exemplo, o exemplo de José. José, ele estava sozinho numa terra estranha, ele tinha todo motivo para estar com raiva de Deus, vamos dizer assim, porque como é que eu, servindo a Deus, vim parar aqui? Como é que Deus deixou isso acontecer? Ele podia estar com esse sentimento, ninguém está me vendo aqui, meu Deus ficou lá na terra de Canaã, eu estou na terra dos egípcios. A mulher de Potifar talvez fosse uma mulher bonita, a gente não sabe, seduziu, né? Essa cobiça dela não foi do dia para a noite, ela desejou o José há muito tempo, e num determinado momento resolveu seduzir o rapaz. O que ele fez? Ele fugiu imediatamente. Só colocar um ponto de beleza aqui, falando de beleza. A tentação, ela é tão terrível que às vezes o inimigo pinta a situação de uma maneira que, gente, todo mundo olha, mas não é possível, né? Você falou isso, você tocou isso, você não sabia se era bonita, né? Nós também não sabemos, mas é esquisito quando fala de tentação, que parece que o inimigo coloca de uma forma que a pessoa que é tentado vê com os olhos como se fosse aquela coisa mais bela do mundo, né? Diz que o amor é cego, talvez a tentação seja cega, né? A tentação sim é cega, porque né? O amor não. A paixão pode ser cega, sim, o amor não. Porque é uma coisa terrível. Às vezes acontece a pessoa cair e fala, peraí, não é possível, é aquele mesmo, mas gente, não faz sentido, né? Parece que não faz sentido, porque o inimigo, quando ele, junto com a tentação, ele parece que ele coloca uma beleza inexistente. Só a pessoa consegue ver. É igual a beleza de beber
tem graça beber? Faz sentido a pessoa beber? Não faz, mas pra pessoa que é tentada a beber, ela acha a coisa mais... A própria mídia foi proibida de mostrar cenas de pessoas fumando. Cigarros. Teve uma época que se fumar era chique, né? Tava na moda. Mas esse exemplo que o senhor disse aí de José é muito evidente, né? Porque até mesmo as pessoas não evangélicas têm tido acesso aí a essas minisséries da Record, né? De Davi, José agora. E me lembrando aqui, dá pra se lembrar de 3 exemplos que passou agora recentemente nessas minisséries, que é o caso próprio de Davi e Betseba, né? Que mostrou ali claramente, quem às vezes não tem acesso à leitura da Bíblia, pôde ver ali, através daquela minissérie, a atitude, né? As mesmas estágios que nós estamos discutindo aqui. Davi olhou Betseba, desejou aquilo que não era dela, cometeu, né? Ela seduziu. Então, ela tomou banho no lugar que ele podia ver, então. Isso, então tudo. Outro caso também, né? Aminon e Tamar, né? Aquilo ficou maquinando quanto tempo ele desejando a sua irmã, de Davi, né? Então, até cometer um grande delito, né? Uma calamidade diante de Deus. O próprio agora, né? Tá passando aí da vida de José, o irmão dele, né? Ruben com Bila, né? Mostra ali na minissérie quantos capítulos os dois se flertando, um olhando, um tentando evitar, o outro não, até cometer o erro, né? Então, assim, essa, principalmente a área da sexualidade, jamais pode deixar fugir, um detalhe, principalmente desse primeiro estágio. E tem um detalhe que nós temos que deixar aqui no ar, não sabemos qual vai ser o domingo que nós vamos voltar nesse assunto, mas uma palavra que o mundo é totalmente a favor da tentação. O mundo prega, o mundo acha que incentiva a tentação. Inclusive existe um adágio popular, mundano, que a única maneira de nos livrar da tentação é cedê-la. Olha, para os irmãos terem uma ideia. Então, assim, é um ditado mundano. É algo que nós não podemos compartilhar. Mas o mundo prega. São paradigmas que vêm contra o princípio. Exatamente. Então, assim, são coisas que é mentira. Nós podemos resistir, sim, porque a palavra de Deus diz que se nós resistirmos o diabo, ele fugirá de nós, né? Pro mundo, o inferno é melhor que o céu, né? Geralmente as propagandas colocam lá um inferninho com uns capetinhos bonitinhos e tal, de fio dental, enfim. Muito melhor vir pra cá do que pro céu. Até nesse sentido. E eu ouvi um cantor falando, ele falou isso no ar, então eu posso falar o nome dele aqui. Um cantor, o tal do Zeca Pagodinho, ele falando numa reportagem pro Globo, pro Fantástico, que ele prefere o inferno, porque ele acha que o céu é muito monótono para ele. Muito paradão. É muito paradão. Ele prefere lá, que é mais. Ele falou ainda que pode ter. Vai estar mais quente, mais calorzinho. Olha pra vocês verem o absurdo que uma pessoa dessa fala. E eu me lembro do Dias Gomes, aquele escritor que escrevia novelas, né, dramaturgo, fazia novela, filmes, e que morreu de acidente há quase 20 anos atrás. Ele escreveu na revista Veja, né, que ele não acreditava nem no céu nem no inferno, mas se fosse para ele escolher, se é que existia, ele preferia o inferno, porque ele, nas palavras dele, ele imaginava que o céu era muito chato. Olha, para os irmãos terem uma ideia do que o mundo pensa, né, sobre coisas sérias, sobre assuntos sérios. São pessoas formadoras de opinião, né? Eu acabei de me lembrar de um assunto aqui, Humberto, que está bem nos dias atuais, né? Numa outra área, né, a gente falou muito sobre sexualidade, que é a questão da área financeira, né? Estamos em pleno período aí de declaração de imposto de renda, né? Então, bem lembrado. Então vejam vocês a tentação que é, né? Assim, às vezes a gente como pessoa empresário e também pessoa física, a gente fica muito indignado com o valor que é feito isso, de todos os impostos que você tem, e chegar no final, a forma que o Brasil administra, né, isso, tudo, né? Então, e agora chega esse período da declaração, o quanto de propostas que tem, o quanto de saídas, né? Entre aspas. Jeitinho brasileiro que bate, às vezes, na tua porta, né? E é um dos temas que eu tenho sempre discutido com a minha esposa, que é um dos... Pode ser umas áreas que muitas pessoas têm
tido atitudes para acontecer aquilo que está escrito na Bíblia, que muitas vezes o teu salário é como se colocasse num saquetel furado, né? E isso possa ser uma abertura, né? Aí eu faço a pergunta, se um crente dizimista, fiel a Deus, burlar a receita, é pecado? Bolar receita? Burlar, fazer claro que é. os esquemas. Claro. E aí eu volto. Isso é indiscutível. Aí eu volto aqui no caso do docinho, né? Lá de você ceder a tentação, você que está de regime ou não pode comer doce, ceder a tentação de comê-lo, o único problema vai ser com a sua saúde. Agora, no caso da receita, o leão pega você, hein? Perigo. Eu posso citar algumas pessoas aqui, por exemplo, nessa época que o Diácono Delimar está falando de imposto de renda, a minha esposa é dentista, o que ela recebe de proposta de gente para vender recibo, ela não vende. Mas o que ela recebe de proposta, esses dias eu conversei com o Dr. Alisson, que é dentista também, ele falando disso, falou, Humberto, o que tem de gente que quer, eu te pago tantos por cento para você me vender recibo. E ele me disse também que não faz de forma alguma, e outros profissionais de saúde que nós temos na igreja, e outros que trabalham com contabilidade, e que jeitinho sempre tem. E eu nunca vi alguém ir lá no pastor pedir para confessar que fez uma atitude dessa. E se fez, tá errado. E no mundo espiritual isso está sendo registrado. Né, às vezes é um dos motivos de muitas consequências que a gente pode... Aí alguém às vezes diz assim, fala, mas é porque eu não acho justo, porque olha o tanto de corrupção, tanto dinheiro que está sendo roubado. Olha, justo talvez não seja, mas dar a César o que é de César. Jesus mesmo falou, é lei, não é lícito. E eu não posso falar me igualando a eles. Se eu me igualei a eles, eu não posso falar. E eu me lembrei agora, já que ele tocou nesse assunto, Diante do Trono, quando gravou aquele CD, ou não sei se é CD ou se fez só um evento em comemoração aos 500 anos do Brasil, no louvor Eu Preciso de Ti, no momento da ministração, Deus usa ali alguém que está ministrando, não sei qual deles está ministrando, para a nação clamar, pedir perdão, né? Pedir perdão porque às vezes nós falamos dos nossos líderes, dos nossos governantes, mas agimos iguais a eles. Exatamente. Em situações igual essa, por exemplo, na declaração de imposto de renda, e em outras situações, às vezes, para fazer algum documento, às vezes você precisa de um alvará, você precisa de uma licença. Quantas pessoas pegam e fazem esquema? Pagam. A tentação existe. Tem um jeitinho para ser mais rápido. Não, se você fizer, tem que pagar tanto, mas tem uma maneira, né, um jeito que vai ficar mais barato para você. Nós temos que fugir disso, por mais difícil que seja ou por mais prejuízo que a gente possa vir a tomar. Não é fácil. Eu até digo pro Delimar aqui, a gente pode depois marcar um dia de falar sobre isso. Nós até falamos uma vez sobre o jeitinho brasileiro, mas falamos muito pouco. A gente pode voltar nesse assunto porque é algo importante que o crente tem que fugir desse tipo de coisa. Eu acho que assim, nós aqui temos que aproveitar muito uma oportunidade como essa e falar claramente o que é, né? Exemplos, né, de tentação. Um outro exemplo comum, né? Você vai vender um carro usado, omitir o defeito. Volta a quilometragem. Mexer em quilometragem. Pô, vai longe. Gente, isso é uma tentação. Já bateu? Esse carro foi batido? Não. Nunca. Então, ou seja... Carro praticamente zero. Querido, irmão Jair Humberto, a gente tem que ir preparado numa situação dessa. A pessoa tem que ser preparada, porque senão na hora você omite ou mente, né? Porque às vezes a pessoa omite e assim, tem N exemplos que pode servir aí para muita coisa. Enfim, nosso tempo já acabou, mas só para o ouvinte ficar aí na expectativa quando a gente voltar a dizer, nós paramos no estágio 3, nós falaremos do estágio 4, que é a concepção, o estágio 5, que é o nascimento do pecado, o estágio 6, que é o crescimento, e por último a morte. É como se fosse uma pessoa que nasce, cresce e depois ela vem... O problema é que o fim do pecado gera morte, né? O salário do pecado é a morte. E essa morte que a gente fala é a morte espiritual. Pode até ser a morte física, mas primeiramente a morte espiritual. Esse Dias Gomes, né? Sim. Que falou que se existisse céu e inferno, ele preferia estar no inferno, provavelmente está lá agora. Porque morreu num acidente horrível, se ele não se arrependeu ali. E deve ter se arrependido amargamente daquilo que disse, porque a gente conhece a história do rico e do Lázaro, o desespero do rico, pedindo para o Lázaro molhar a pontinha do dedo e aliviar a sede que ele tinha e lembrar que são situações, são decisões, e aí lembrar que o diácono Delimar disse no início desse bate-papo,
que são decisões que vai determinar não é só o futuro, é o resto da vida, é a eternidade da pessoa, né? Então é muito sério. E outra última coisa, antes da participação do Delimar, hoje no Brasil, depois nós vamos falar sobre isso, Delimar, vamos marcar uma outra volta aqui. Hoje no Brasil, o certo é ser antiético. Nós estamos vivendo uma crise de ética terrível. Então, o certo é... Como é que eu vou dizer? Se você é antiético, você é esperto. O bonito hoje é ser esperto, mas o esperto, na maioria das vezes, é desonesto. O crente não pode ter essa esperteza do mundo, que leva à desonestidade. Mas temos que ter a ética, principalmente a ética cristã, que está faltando, às vezes, até no seio da igreja, né? Eu sei que o nosso tempo já está estourado aí, Monjara e Humberto. Mas tem uma boa notícia. A tentação, ela tem um escape. Ela pode ser vencida. Eu anotei aqui apenas 3 referências para a gente concluir e dizer que tem uma boa notícia, né? E você não me esperou, eu ia fazer exatamente essa colocação, né? Para nós encerrarmos aqui, porque de repente na próxima vez que nós vamos voltar, pessoas que estão nos ouvindo hoje, de repente não vai ter condição de ouvir. Oportunidade. Então, o que fazer se você já está diante de uma situação de tentação? Né? A primeira referência que eu gostaria de citar aqui está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que diz da seguinte maneira: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Queridos, essa é a diferença de quem serve a Deus. Nós somos amparados pela palavra de Deus, que não nos vem tentação que não seja humana. Esses dias ainda comentei com a minha esposa, eu estava prestes a tomar uma decisão e no culto, quando eu estava no culto, numa escola dominical, assistindo ali a administração daquele irmão Odair, que estava nesse dia, Deus me deu uma direção dessa estratégia, de uma direção profissional. O que fazer? E o que fazer, como fazer, e tive muito sucesso, tive muito êxito nessa decisão, e Deus me honrou nessa atitude. Então essa é a grande diferença de servir. Às vezes a pessoa, o culto hoje está chato, não vou na igreja. Queridos, vai, é lá que Deus dá a direção, é lá que Ele nos conta e nos prova o quanto Ele nos ama. A segunda referência que eu anotei, Monjara, em Lucas 22, versículo 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus diz: orai para que não entreis em tentação. Então a saída, jovem, adulto, criança, a saída é oração, é fundamentos da nossa fé, é palavra, é jejum, é você estar alinhado com Deus. Só existe essa forma para você não ser blindado, mas se proteger a uma possível cilada, a uma possível tentação que você possa sofrer. A última referência que eu queria encerrar, em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, que diz da seguinte maneira: melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga para o seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. E com essa referência eu quero dizer: não ande sozinho. Jovem, procure seu pastor, procure seu líder de mocidade, procure seu discipulador, um obreiro. Não ande sozinho. Não tente vencer as suas tentações, as suas dificuldades sozinhos. Procurem amigos, procurem pessoas maduras, que têm um nível espiritual mais elevado que o teu, para ajudar você a vencer. Essa é a orientação que a palavra nos dá, e eu tenho certeza que nós vamos crescer junto. Que às vezes a pessoa, diante de uma situação de tentação, ele se isola, né? É a primeira atitude, irmão. Ele se vê na situação, acha que... Porque o pecado, volto a dizer, o pecado não é a pessoa ser tentado, mas o pecado é ele ceder a tentação. E às vezes, numa situação de tentação, ao invés dele buscar auxílio, ele vir para o meio, ele se isola, ele se afasta. Então, é aí que ele entra. A pessoa acha que está todo mundo olhando para ela, que todo mundo já sabe daquilo que ela está sendo tentada, e começa. E isso eu tenho certeza que é a estratégia do diabo para tirar a ovelha do aprisco e tornar a presa fácil. Exatamente, é a estratégia da vergonha, né? Sente envergonhado, não vou assumir, enfim. Mas foi bom essa participação para os irmãos saberem, porque a gente fala da tentação, mas a boa notícia, como foi dito, existe escape, e esse escape ele está
como foi dito pelo Diácono Delimar, uma vida mais unida com Cristo, né? Nos faz ser livre dessas tentações. Das tentações não, de cair em tentação. A própria oração fala, né? O Pai Nosso, né? Não nos deixeis cair em tentação. Quer dizer, tentar, nós seremos tentados. A tentação, ela vem. Cair em tentação, ceder à tentação, é que vai gerar o pecado, e o pecado vai gerar a morte. Bom, nós já estamos encerrando, passamos quase 20 minutos, mas o nosso assunto era um assunto interessante e é prazeroso, é gostoso a gente estar aqui na presença de Deus, debatendo assunto importante com pessoas que realmente têm uma convivência com Deus. Todos nós aqui somos falhos, sem dúvida nenhuma, temos as nossas tentações, todos os dias nós lutamos para não cair nelas, mas nós estamos buscando o aprimoramento, buscando a santificação e primeiramente buscando morar no céu, buscando um dia estar pronto para quando Jesus vier buscar a sua igreja. Mais alguma consideração, Diácono Delimar? Eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar aprendendo aqui junto com vocês e pedir liberdade aqui ao irmão Jairo para fazer aqui uma brincadeira, da mesma forma que eu li em Lucas 22, né, que Jesus pediu para a gente orar para não cair em tentação. A palavra, a leitura diária da palavra é fundamental para você conseguir vencer isso. E há poucos dias eu e minha esposa adquirimos uma Bíblia aí de leitura diária, né? Muito, muito interessante. E eu tenho uma lá em casa que nós compramos a mais e queria fazer aqui a oportunidade, irmão Humberto. A primeira pessoa que ligasse agora no encerramento da participação e falasse o primeiro estágio da tentação que nós discutíssemos aqui, estaria ganhando essa Bíblia de leitura diária. É uma Bíblia que tem nos ajudado muito, essa dinâmica de leitura. É uma leitura que você lê 15 minutos todos os dias. Em um ano você lê a Bíblia toda. Li ela toda. Então, até fazendo a propaganda aqui do pastor Silas Malafaia, mas é a Bíblia. Valendo então para quem ligar agora. Quem ligar agora e falar qual que é o primeiro estágio da tentação que nós discutimos aqui. O telefone está no gancho, 34428689. Qual é o primeiro estágio da tentação segundo o nosso estudo dessa tarde, né? Tem que ser valendo. E isso vai ajudar muito você criar o hábito de leitura na Bíblia. Já estou esperando, pode ligar, 34428689. Vai falar ao vivo conosco. Já está valendo. Já tem uma ligação. Então eu gostaria de agradecer enquanto... Alô? Oi. Quem fala? A Cida. Pois não, Cida. Tudo bem? Sou joia. Quero prestar bem, tá assistindo. Amém. Então vamos para... Cida, você sabe a resposta, Cida, da pergunta? Não sei. Amém. Então liga daqui a pouquinho. Vamos pro próximo ouvinte. Aqui é o 34428689. O telefone está liberado, você vai ligar, você vai participar aqui. Qual é o primeiro estágio, segundo o nosso debate dessa tarde? Qual é o primeiro estágio da tentação? Ouvinte no ar, alô? Alô? Irmão, abaixa o volume do seu rádio que tá dando... Isso, é o tutu. Tá dando microfone. Vamos lá pro próximo ouvinte, 34428689. Opa, tem mais um ouvinte. Vamos lá. Alô? Oi. Quem fala? Isana. Isana. Isso. Você fala de qual bairro, minha irmã? Vila Erondina. Da Vila Erondina. Tá ouvindo o programa? Sim. Gosta do debate da Escola Bíblica em Ação? Não perde um dia. Amém. Deus continue te abençoando, viu, meu irmão? Amém. Prazer falar com vocês. Eu já quero de antemão deixar o meu abraço aí a todos da Vila Erondina. Um abraço especial ao pastor Dedimar Gomes. A irmã sabe a resposta? É o olhar, irmão? A irmã está perguntando ou está respondendo? Respondendo. Opa! É o olhar, concorda, Delimar e Diácono Humberto? Certíssimo. Deus Exatamente. abençoe muito. Então a irmã acaba de ganhar uma Bíblia de leitura diária da Central Gospel, para você aí dedicar sua vida de oração diariamente, vai te ajudar muito, viu, querida? Gostou, minha irmã? Nossa, como? Então, a minha irmã tem liberdade de deixar o seu alô e um abraço. Para todos que estão ouvindo, né? Que esse momento aí, por mais pequeno que seja, edifica a nossa fé, né? A gente vai ouvindo, vai aprendendo e a nossa fé vai sendo edificada cada dia, né? E domingo eu fico ansiosa esperando. Eu falo pro meu esposo, nossa, hoje eu quero ouvir, né? A Escola Bíblica Dominical, pelo rádio. Que bênção, minha irmã. Obrigado, viu? Deus continue abençoando. E aí eu vou deixar aqui para a irmã pegar com o Diácono Delimar
Não é isso, Delimar? Pode ser. Viu? Ali no templo sede, mano, fica mais fácil. A irmã tá pegando, pode ser hoje à noite? Pode ser hoje à noite. Amém? Amém. Deus abençoe, um abraço Deus e mais uma abençoe vez. também. Obrigado pelo carinho da sintonia. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Surpresa agradável, né? Coisa boa. Faça isso sempre, Delimar. Com certeza. A gente fica feliz de ter essa participação aí. Com certeza, essa difusão, né? Volta a refletir nos jovens, né? Hoje, pesquisa tem dito que cada vez menos jovens têm tido esse hábito de leitura diária da Bíblia, né? E quanto a gente puder divulgar isso e estimular, porque é só a palavra que liberta, que transforma, que nos dá vida. Verdade. Nós A temos Júlia. mais uma ouvinte aqui, a Júlia. Ela quer dar um alô, um abraço pra mãe. Pode falar. Ele quer mandar um beijo pra mamãe e pra vovó. Tá mandado já. Então, com isso, a gente encerra essa nossa participação mais uma vez. Muito feliz pela participação dos ouvintes. Aquilo que o evangelista Jairo disse, né? O nosso programa é um programa que as pessoas gostam de ouvir. A gente fica satisfeito, né? Às vezes elas não têm tempo de participar porque não querem perder o debate. Continue assim, irmãos, prestando atenção com a sua Bíblia, anotando. O nosso intuito aqui é crescer juntos. E eu sou apenas um canal aqui, porque cada vez que eu sento aqui nesse microfone, nesse banquinho aqui na frente desse microfone, eu aprendo e aprendo muito com os nossos visitantes. Hoje foi com o Diácono Delimar, semana que vem estaremos aqui com o nosso pastor Galeno, enfim, e nós vamos crescendo, firmando a nossa fé, para um dia todos juntos ouvir ali o som da trombeta, naquele grande dia em que Cristo vem buscar uma igreja limpa, uma igreja remida, lavada e santificada para morar com Ele eternamente no céu. Muito bem, então prosseguindo com o programa Cristo é a Solução, quero agradecer o carinho e a participação aqui do nosso querido companheiro Diácono Delimar. Mais uma vez, agradecer também ao doutor Humberto Fontoura pela disposição, por disponibilizar aí o seu tempo para estar aqui nos ensinando, né, participando desse programa que já é uma tradição nas nossas tardes de domingo. Deus abençoe Diácono Humberto, Deus abençoe Diácono Delimar. Na sequência nós vamos ficar com o louvor do Sérgio Lopes, Tente Lembrar. Essa canção fala do carinho e do amor de Jesus. Talvez você esteja vivendo um momento de tentação. Eu quero que você saiba e lembre que o Senhor não te abandona, mesmo você vivendo, quem sabe, momentos de tentação, momentos difíceis. O Senhor não te abandona, Ele é aquele companheiro, é o amigo certo nas horas incertas.